Olá, vamos então aqui à nossa terceira aula de gerência de memória, né, ou a parte 3 do estudo de gerência de memória, onde nós vamos ver aqui a parte de segmentação. Tá? Então vamos dar início a esse assunto. Bom, a técnica de segmentação usa um esquema de endereçamento um pouco diferente do que nós vínhamos vendo até agora. Né? No momento que no modelo que nós vínhamos estudando, né, vou pegar aqui a canetinha. No momento que nós vínhamos estudando, a gente representava a memória por um bloco contínuo, que é desde o endereço inicial até o endereço final, e os processos tinham que caber dentro dessa forma de endereçamento. A gente chama de endereçamento unidimensional, né? Onde o endereço é dado por um valor único. Então, desde, por exemplo, o valor 0 até o valor n. Então, se eu tenho um valor x qualquer, esse x vai estar apontando para uma determinada posição. Né? E os processos têm que ser arrumados na memória, nessa memória contínua, e a gente viu que tinha aqueles problemas de ficarem sobrando lacunas, que era o problema da fragmentação. A segmentação é uma técnica um pouco diferente, né? Então vamos ver lá embaixo como funciona a segmentação. Na segmentação nós temos, por exemplo, um primeiro bloco de endereço, que vai desde 0 até um valor qualquer, um valor n. Né? A gente pode ter um segundo bloco de endereço, que vai do valor 0 a um valor m qualquer. Um terceiro bloco de endereço, que vai do valor 0 a um valor x qualquer. Né? Então a gente não fica com endereçamento que a gente chama de unidimensional, de apenas uma dimensão. Serão criados vários blocos, esses blocos serão chamados de segmentos, e todos os segmentos iniciando no endereço 0. Isso facilita bastante o modelo de programação, porque o processo, quando for carregado no segmento, ele pode ser carregado no início do segmento, e a gente não precisa ficar tendo preocupações de qual a posição de memória que a gente vai carregar esse processo. Né? Então, é uma preocupação a menos para o sistema operacional. Algumas características da segmentação. Né? Então, esses blocos são chamados segmentos. Né? Cada segmento tem seu próprio espaço de endereçamento, ou seja, cada segmento inicia no endereço 0 e vai até um determinado valor. Isso aí facilita bastante no momento da construção dos processos, já que os processos têm, por exemplo, área de código, área de dados, área de pilha, e cada área dessa do processo pode ser alocada num segmento diferente, simplificando bastante o trabalho do compilador e do montador. Né? Bom, como eles constituem espaços diferentes, né, segmentos distintos podem crescer ou diminuir sem afetar os demais. Né? Então, determinado segmento, né, o último segmento, nosso aqui, que está pintado em amarelinho, né, de repente a gente precisa de mais espaço. Né? O que faz? Simplesmente o segmento vai e cresce. O nosso segmento vai e cresce, aumentando o espaço de segmento. Tá? Um detalhe interessante, né, que eu pulei aqui, é que esses blocos de segmentos podem ter tamanhos diferentes. Né? Então não é obrigatório que os segmentos tenham o mesmo tamanho. Obviamente, se eles podem crescer e diminuir, né, aí que não tem razão nenhuma para forçar com que todos tenham o mesmo tamanho. Né? Então facilita também bastante, porque no caso, né, lá da paginação que nós vimos, quando os dois processos ocupam a mesma faixa de endereçamento, se eu tenho o primeiro processo e eu tenho o segundo processo, se esse primeiro processo tem necessidade de crescer, ele não pode crescer sem afetar a área do segundo processo. Na segmentação não tem esse problema, porque como cada processo vai estar carregado num segmento diferente, se um processo precisar crescer, ele simplesmente aumenta o tamanho do seu segmento, e aí o problema está resolvido. E no último parágrafo aí tem um assunto, né, que eu acabei de comentar, que é o que acontece com a paginação. O processo ele é carregado numa determinada posição de memória e ele tem que ser totalmente carregado ali, independente de como é a sua estrutura. Já na parte de segmentação, cada parte do processo pode ser carregado num segmento diferente, né, adequando essas partes às suas necessidades de utilização. Então, isso é mais um facilitador para o momento da compilação. De uma forma parecida com a paginação, né, os segmentos eles também são mapeados pelas tabelas de mapeamento de segmentos. No vídeo passado, a gente viu as tabelas de mapeamento das páginas. Né? Então, ele tinha uma página virtual sendo mapeada através de uma tabela de páginas numa página real ou numa moldura de página. Então, o esquema de endereçamento da segmentação vai ser parecido. Vai ter uma tabela para fazer o mapeamento de segmentos, uma tabela de segmentos,
E então o endereço vai ser composto pelo quê? O endereço de uma instrução. Na paginação a gente tinha a primeira parte do endereço, o número de página, e depois um deslocamento dentro da página. De forma semelhante, esse endereço vai ter duas partes, onde na primeira parte vai ter o número do segmento, e na segunda parte o deslocamento dentro do segmento. Então, um número de segmento e deslocamento. O número de segmento vai identificar qual é o segmento e o deslocamento vai dizer a posição dentro do segmento onde aquela instrução, aquele dado deverá ser encontrado. Bom, o número de segmento identifica unicamente uma entrada na tabela de segmentos. Tá? Então, isso é óbvio. A gente vai ter uma tabela de segmentos, desenhar uma tabela aqui. Então, esse número de segmento aponta para uma entrada, uma posição na tabela. Essa posição na tabela vai ter, entre outras informações, o endereço de memória onde se encontra o segmento. Aí lá dentro a gente vai ter um valor que é o deslocamento. Então o deslocamento vai ser somado e a gente vai obter o endereço de uma maneira bastante similar ao que foi feito para a paginação. Bom, já que essa tabela aponta para o segmento, obviamente o seu endereço, o endereço do segmento vai ter que estar armazenado nessa tabela. Só que além desse endereço, a posição da memória onde se encontra o segmento, algumas outras informações existem na tabela de segmento. Entre essas informações, o tamanho do segmento. Uma página ela tem um tamanho bem definido. Todas as páginas têm o mesmo tamanho. Já na segmentação não, cada segmento pode ter o seu tamanho. Então a tabela precisa guardar qual é o tamanho desse segmento, além da sua posição inicial. E também se ele está ou não na memória, se é uma informação importante, porque para acessar o segmento ele obrigatoriamente tem que estar carregado em memória. Então uma tentativa de acesso a um segmento que não está na memória vai provocar sua carga para a memória. E também a proteção do segmento, qual é o nível de proteção, se é possível gravar naquele segmento ou não. E também de uma forma bastante similar à paginação, na segmentação, só os segmentos que são referenciados e que são transferidos do disco para a memória RAM. Não faz nenhum sentido a gente fazer a carga de um segmento para a memória se ele não for ser utilizado, já com os objetivos da economia de memória. E claro que para ser mais eficiente, o que os programas têm que ser? Eles têm que ser bem modularizados, eles têm que ser separados em módulos e esses módulos, cada módulo vai entrar num segmento. Então, quanto mais módulos tiver, quanto mais segmentado for o programa, mais economia a gente tem, melhor vai ser o esquema da segmentação. Nessa figura aqui, então, a gente vê o esquema de endereçamento. Então, a gente vê que o endereço, seja de instrução, seja de dado, qualquer tipo de endereço, um endereço na memória, ela é composta por um número do segmento e por um deslocamento. A primeira parte do endereço é o número do segmento. Então, esse número de segmento ele é utilizado para quê? Vamos supor que esse número de segmento seja 5. Ele vai buscar a entrada 5 da tabela de segmentos e vai obter uma série de informações, inclusive, para ver se tem autorização para acessar esse segmento. Estando tudo certo, da tabela é puxado o endereço do segmento. Esse endereço do segmento vai apontar a posição de memória onde o endereço se inicia. Então vamos supor que esse endereço do segmento seja o endereço 1000. E vai ter um deslocamento. Vamos supor que o deslocamento seja 80. Então, se tem deslocamento 80 e o segmento inicia na posição 1000, qual vai ser o endereço físico? Vai ser a posição inicial 1000 mais o deslocamento 80. Então esse endereço físico aqui do nosso exemplo vai ser o endereço 1080. Então é como é feito a tradução do endereço. Também de uma forma bastante similar à paginação. Essa figura aqui nos ajuda a ver de uma forma gráfica qual é a ideia da segmentação. Bom, então a gente tem aqui um processo. Esse processo ele foi construído de forma modularizada para ser utilizado por segmentos. Então esse processo ele tem a parte de pilha. Todo processo precisa de uma pilha para chamar subrotinas. Essa pilha está no segmento 3. Ele tem a área de dados que está no segmento 4. Ele tem um programa principal que está no segmento 2. Tem uma subrotina que está no segmento 0 e uma segunda subrotina que está no segmento 1. Então esse programa está criado com 5 segmentos. Supondo que rode apenas o programa principal, dados e pilhas, que a subrotina 1 e a subrotina 2 nunca sejam chamadas, a subrotina 1 e a subrotina 2 não serão carregadas em memória. Isso aí vai dar um ganho no sistema, uma economia de memória, já que não vai precisar
utilizar essa memória à toa, já que nunca será chamada efetivamente, também vai dar um aumento vamos falar assim, na produtividade, né? A carga do sistema será mais rápida, já que essas subrotinas que são desnecessárias, não é que não sejam desnecessárias, é que essas subrotinas que nessa execução não serão utilizadas, elas não são carregadas de forma desnecessária, né? Então, a gente consegue um bom ganho aí, tá? Com isso, a gente tem que o segmento 0, né, que é o da subrotina 1, é armazenado em determinada posição de memória, né? O segmento 1 vai ser armazenado em outra posição de memória, né? E por aí vai, né? E nós temos aqui a tabela de segmentos. A gente repara, por exemplo, o segmento 0. O segmento 0, a base dele é 1400, ou seja, o endereço inicial dele é 1400. Ele tem um limite de 1000, o tamanho dele é 1000. Então ele vai o quê? De 1400 a 2400. Né? Então o segmento 1, de 1400 a 2400. O segmento 2, a base dele é 6.300, então ele inicia, desculpa, o segmento 1, né? Aquele é o segmento 1. O segmento 1 ele inicia em 6.300 e ele tem tamanho o quê? Limite 400, né? Então ele vai até 6.700, a área dele. Então a tabela de segmentos armazena o início e o final do segmento, né? Ou melhor, armazena o início do segmento e o seu tamanho, né? Tendo o início e o tamanho, a gente sabe qual é o final do segmento, né? Só para mais um exemplo aqui, o segmento 3, ele inicia com base 3.200, né? Qual o limite dele? 1.100. Se é 1.100, 3.200 mais 1.100, 4.300, né? A gente tem o limite desse segmento. Então a tabela de segmentos tem as informações de como mapear um determinado segmento, né? Então, por exemplo, a pilha, que é o segmento 3, ela está onde? Ela está nessa posição de memória, representada pelo segmento 3. A tabela de segmentos faz esse mapeamento. Na figura anterior, a gente viu que o segmento ele tem um endereço base, o endereço inicial dele. Mas esse é o endereço base na memória. Para uso interno do segmento, o processo que está armazenado naquele segmento, ele vê o seu endereço inicial sempre como 0. Tá? Então, para efeito de segmento, quando o processo é armazenado no segmento, né? Então procedimentos ou processo, qualquer coisa que inicia em segmento, ele começa sempre a iniciar no endereço 0. Né? Como o endereço do segmento é sempre 0, se um determinado programa ele foi montado com vários módulos e um determinado módulo for alterado, a gente só precisa compilar e linkeditar as partes que foram alteradas. Já que cada parte sempre é carregada no endereço 0, né, eu não preciso mais compilar novamente algo que já está compilado, que já está funcionando. Né? Só aquilo que foi alterado é que vai ser necessário ser recompilado para gerar o novo código. A gente viu na paginação que as páginas que representavam códigos de programas podiam ser compartilhadas, né? No caso do segmento, a gente vai ter a mesma facilidade. Se um determinado processo ele está executando, um determinado processo em um programa, e a gente vai colocar uma outra instância desse programa em execução, um outro processo, oriundo do mesmo programa, a parte de código pode ser compartilhada, né? Já que o código é o mesmo dos dois processos, por que eu vou carregar dois segmentos diferentes com o mesmo código, né? Até mesmo uma área de dados, o processo ele pode ser montado de forma que, ou melhor, o programa pode ser montado de forma que os processos, ao serem carregados em memória, compartilhem determinada área de dados, facilitando essa comunicação entre processos, essa troca de dados entre processos, né? Basta que apontem para o mesmo segmento de memória e as informações escritas nesse segmento podem ser compartilhadas por todos os processos, né? Da mesma forma, uma biblioteca compartilhada pode ser colocada em um segmento e compartilhada por múltiplos processos, né? A gente viu as DLLs, existem várias DLLs do sistema que são carregadas pelos programas durante a sua execução. Por que eu vou ter que ter cópias dessa DLL em memória? Se um determinado processo necessita de uma DLL, ele solicita a carga ao sistema operacional e essa DLL é carregada no segmento. Se outro processo necessitar do código da mesma DLL, ele usa esse segmento que já está carregado em memória, né? Com isso a gente consegue economia de memória, porque não é necessário carregar mais de uma vez o código, e desempenho também, porque como esse código já está carregado em memória, se um outro processo necessitar dele, é uso instantâneo, não passa pelo processo de carga. E para dar uma palavrinha sobre proteção, né, segmentos diferentes podem ter proteções diferentes, né? Por exemplo, um segmento de procedimento, um segmento de código executável. Normalmente ele é somente leitura, né? Está escrito aqui somente execução, né? Mas a gente entende somente execução aqui como somente leitura.
só é permitido executar, então só vai ser possível ler esse procedimento, melhor dizendo, esse segmento, ele não pode ter seus dados alterados, inclusive que pode estar sendo compartilhado por mais de um processo executando. Já segmentos de dados não, segmentos de dados normalmente são leitura escrita, né? Já que dados em memória podem ser alterados pelo processo que detém esses dados. Nós temos que na segmentação, a gente viu a figura onde um determinado processo estão dividido em vários segmentos, né? Então aqui é um processo único com vários segmentos. Esses segmentos eles serão arrumados na memória, né? Então cada um vai ser colocado numa posição na memória. E a memória vão ter segmentos de vários processos diferentes. Podem ficar espaços sobrando entre os segmentos quando a gente faz essa utilização, né? Então, nesse caso, nós temos também o problema da fragmentação. Ela vai acontecer entre os segmentos que estão carregados na memória, né? Nesse caso, na utilização da segmentação pura, que é quando acontece o problema da fragmentação, a gente pode fazer a compactação de memória, né? O que é a compactação de memória? Se eu preciso liberar um determinado espaço, né? Por exemplo, eu quero juntar esse espaço com o que está embaixo, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai chegar e vai simplesmente mover o processo que estava embaixo para cima. Então a gente faz uma movimentação em memória, o processo é trazido para cima, o espaço que estava em cima agora vai estar embaixo, e a gente vai ter juntado espaço para conseguir uma área maior. Se for necessário, quiser fazer mais compactações, pode movimentar para cima também outro processo, juntando mais espaço, né? Lembrando sempre que a compactação de memória é um processo que custa bastante em termos de processamento, né? O processador parar aquilo que ele está fazendo para ficar movimentando áreas de memória não é uma boa ideia, né? Então, se houver uma solução para diminuir essa necessidade de compactação de memória, essa solução é bastante bem-vinda, né? Então, nós temos aqui o que nós vimos até agora, a paginação que nós vimos no vídeo passado, onde nessa paginação a memória era dividida em páginas, isso resolvia bastante o problema da fragmentação, né? E nós temos aqui agora a segmentação, que é um esquema que facilita a vida do processo, por assim dizer, já que o processo pode ser carregado em qualquer segmento, esse segmento pode crescer e diminuir dinamicamente, mas voltamos a ter o problema da fragmentação, né? E como é que a gente faz para aproveitar o melhor desses dois mundos, né? Então a gente tem uma situação que a gente chama de segmentação com paginação. A gente vai usar o esquema de segmentação para poder dividir a memória, para que o processo fique independente, onde cada processo sempre inicie no endereço 0 dentro do seu segmento, e esses segmentos vão ser divididos em páginas, exatamente como é feito na paginação. Então o que nós vamos fazer aqui é juntar as duas técnicas, a técnica de segmentação e a técnica de paginação. É o que tem atualmente de mais moderno e é como os sistemas operacionais trabalham, né? Segmentação com paginação. Como funciona então? Então, na segmentação com paginação, a gente vai fazer uma divisão lógica dos programas em segmentos, né? Então a gente vai ter um programa, esse programa será todo dividido em segmentos, e esses segmentos, por sua vez, vão ser divididos em páginas. Então, voltando, lembrando aquela figura anterior, onde a gente tinha um determinado processo. Esse processo tinha vários segmentos. O que vai acontecer com esse segmento? Cada segmento do processo, né, vai estar numa região de memória e esse segmento vai ser dividido em páginas, né? Então a gente vai ter a situação em que só será carregado em memória aquele segmento que for necessário à execução do processo. E ainda assim, nesse segmento que ele for necessário à execução do processo, somente as páginas necessárias à execução é que serão carregadas. Então, mesmo aqueles segmentos que são necessários, eles não serão carregados totalmente em memória. Somente as partes necessárias desse segmento serão carregadas. Então, a gente vai conseguir com isso um esquema de endereçamento descentralizado, não vai ser mais um endereçamento unidimensional. Cada segmento tem seu próprio espaço de endereçamento, o que facilita a vida dos compiladores e dos linkers. E cada segmento desse vai aproveitar o esquema de paginação para poder ser trabalhado e carregado conforme a sua utilização. Então, nesse esquema,
Como é a formação do endereço? O endereço, então, ele é formado por um número de segmento, Esse número de segmento, a gente vai lá na tabela de segmentos. Aí na tabela de segmentos, a gente vai obter o endereço do segmento, onde o segmento está carregado em memória, onde? Na memória virtual, né? Aí isso aqui, desse endereço, ele vai ter o número da página virtual, então será somado esse endereço segmento, o endereço da página virtual, então a gente vai ter uma página na memória virtual e um terceiro campo no deslocamento vai endereçar o quê? Esse terceiro campo vai endereçar, vai ser somado ao endereço do frame, para a gente poder achar na memória principal onde está o endereço físico. Tá? Então vai ser um endereçamento em 3 níveis. Tá? Lembrando o seguinte, isso aqui é a parte teórica. Eu vou, no slide que vem agora, exemplificar para vocês como a Intel fez a proposta que é utilizada hoje nos microprocessadores Intel e similares. Né? Então, basicamente é o seguinte. Então, pela proposta da Intel, como vai funcionar? A gente vai trabalhar com esquema de memória virtual. Tá? Então, a memória virtual enorme, muito maior que a memória real. Então, a gente vai ter uma determinada memória real, que ela é bem menor que a memória virtual. Para que essa memória virtual bastante grande? Né? Então, vou botar aqui, virtual e memória real, memória RAM. Né? Com um espaço de endereçamento virtual enorme, muito grande, um determinado processo, quando ele for ter seus segmentos, esses segmentos podem ser carregados na memória de forma bastante esparsa, né? Sem problemas de ficar tendo problemas de fragmentação, já que a gente vai ter bastante memória para isso. Né? Um segundo processo de execução, que tem 2 segmentos, cada segmento pode estar carregado numa posição de memória diferente. Né? E por aí vai. Né? Outro processo com outros 3 segmentos, né? Esses 3 segmentos carregados em memória. Então nós temos os processos espalhados pela memória, mas no esquema de memória virtual. Né? Então, temos um primeiro nível de endereçamento, né, que é o nível de endereçamento utilizado pelos processos, nos quais esse endereço é composto por 2 campos. Né? Um campo é um número de segmento e o outro campo é o deslocamento. Tá? Então, funcionamento normal da segmentação. Então, o primeiro processo aqui. Vou pegar o processo no meio aqui. A gente quer executar alguma coisa que está nesse segmento marcado aqui, em amarelo. Né? Quando for necessário acessar alguma coisa desse segmento, o primeiro campo no endereçamento aponta dizendo que é esse segmento. Né? Com base nesse segmento, a tabela de segmentos vai dizer a posição na memória virtual, aonde esse segmento inicia-se. E vai ter um deslocamento lá dentro, por exemplo, um deslocamento Y. Né? Esse deslocamento Y vai dar o quê? Dentro, né? Vou aumentar aqui esse tamanho aqui. Dentro desse segmento, ele vai estar na posição Y. Né? Já que inicia sempre no endereço 0, se o deslocamento é Y, ele vai estar na posição Y. Com isso, a gente obtém o quê? Um endereço de memória virtual. Né? Então, isso aqui, que a gente acabou de obter, né? É o endereço na memória virtual. Né? Então, o endereço que o código do programa traz é número de segmento e deslocamento. Né? Só que quando a gente obtém esse endereço do segmento, esse segmento está carregado na memória virtual, quem é esse endereço aqui na verdade? Né? Quando a gente obteve esse endereço. Quem é esse endereço? Esse endereço aqui é um endereço na memória virtual. Só que essa memória virtual que nós temos, ela é o quê? Ela é toda paginada. Então, a nossa memória virtual é paginada. Então, nós temos, num primeiro nível, a segmentação. O endereço do segmento é traduzido no endereço da memória virtual e essa memória virtual ela é paginada. Né? Como ela é paginada, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser um endereço, né, de memória virtual. A gente vai usar aqui a tabela de páginas. Esse endereço, então, vai ser um endereço que vai ser utilizado com entrada na tabela de páginas. A tabela de páginas fará a tradução dessa página específica que a gente quer utilizar, né, na memória real. Então, um segundo nível de endereçamento, nós temos número de página e deslocamento dentro da página. Né? Então, recapitulando, num primeiro momento, a gente tem
um segmento. Esse segmento ele tem um endereço no nível que a gente vai ter esse segmento, o endereçamento dele. No primeiro campo de endereçamento diz qual o segmento e qual o deslocamento dentro do segmento. Descobrindo que é o segmento, o deslocamento dentro do segmento, a gente descobre a página. Né? Descobrindo a página, a gente tem o endereço da página. Tá? Tendo o endereço da página, a gente vai para o segundo nível de endereçamento para dar paginação. Então, primeiro segmentação, agora a paginação, a gente tem esse endereço é formado por um número de página e por um deslocamento. O número de página vai dar a posição da página na memória real e o deslocamento, o seu deslocamento dentro da memória real. Né? Então, dois níveis de endereçamento. Lembrando que isso aí tem que ser feito em tempo de execução para toda a instrução que for executada pelo microprocessador. Se a gente estiver falando de uma instrução, por exemplo, de somar dois números e armazenar, somar dois endereços de memória e armazenar esse resultado no terceiro endereço, nós estamos acessando quantas vezes a memória? Nós estamos acessando a memória para buscar a instrução uma primeira vez, acessando a memória uma segunda vez para buscar o primeiro operando, acessando a terceira vez para buscar o segundo operando e depois que realizar a soma, fazer um quarto acesso que é para armazenar o resultado. Então, uma única instrução, que é somar dois endereços e armazenar o resultado no terceiro, a gente está falando em fazer 4 acessos à memória, em fazer 4 mapeamentos desse. Né? Obviamente, é impossível fazer isso por software se a gente estiver pensando em desempenho. Né? Para ser feito com desempenho somente com auxílio do hardware. Então, o hardware do PC, né, o microprocessador, ou o CPU, segundo a proposta da Intel, ela vai ter que ter uma MMU, uma unidade de gerenciamento de memória, que será responsável por fazer isso em tempo real, durante a execução do processo. Vamos abordar aqui uns aspectos finais sobre a parte de memória virtual. Né? Então, vamos falar sobre proteção. Então, com relação à proteção, quando a gente está utilizando memória virtual, né? Como é o funcionamento da memória virtual? A memória virtual é um espaço de endereçamento virtual, né, como o nome fala, e esses endereços eles são todos traduzidos em endereços reais, endereços da memória RAM. É um processo de mapeamento. Esse processo de mapeamento ele é controlado pelo sistema operacional. Uma vez que ele é controlado pelo sistema operacional, não vai ser muito fácil, não vai ser muito viável para um processo burlar isso. Não tem como ele fazer uma solicitação de acesso à memória real. Né? Os processos, como a gente já viu aqui, eles enxergam sempre a memória virtual. E quando é necessário que é feito um mapeamento na memória real. Já que a gente está falando em um esquema de mapeamento, o sistema operacional tem como garantir esse tipo de proteção. Né? Então, assim, é impossível, né, que um processo... desculpe aqui. É impossível que um processo tenha acesso à área de memória de outros processos. Aliás, não é impossível que tenha acesso, é impossível que tenha acesso não autorizado. Né? Uma vez que o acesso seja autorizado, que seja interessante, que eles troquem informações, ele pode ter esse acesso, mas sempre mediante autorização do sistema operacional. E a proteção também pode ser dentro do próprio processo. Né? Por exemplo, a área de código de um processo não pode ser alterada. Um processo não pode alterar o seu código durante a execução. Então, o nível de proteção, o processo ele tem direito a acessar aquela área, mas não tem direito a alterar a área. Né? Então, mesmo as páginas e segmentos do processo pode ter, por exemplo, alguma coisa que impeça a gravação. Né? Como na segmentação e na paginação essas faixas de endereços estão totalmente espalhadas pela memória, essa proteção deve ser o quê? Ela deve ser realizada dentro de cada página ou segmento na memória. O controle tem que ser a nível de página ou a nível de segmento. Né? Esse mecanismo é implementando sempre quem? As tabelas de mapeamento, né? Ou a tabela de segmentos, se ela existir, e também a tabela de páginas, que vai fazer o controle das páginas. Então, ambas tabelas possuem campos de proteção, campos para dizer qual área pode ser acessada, quais são os limites do segmento, se é permitido a gravação naquela região ou se só é permitida a leitura. Né? Então, isso aí vai ser feito em tempo de execução e tem que ser feito a nível de página, segmento. Sobre compartilhamento de memória, o que a gente pode falar? Se a gente quiser fazer um compartilhamento de memória, o que a gente basta fazer? Basta fazer com que duas páginas virtuais apontem para a mesma
página real, que elas vão estar compartilhando essa página, né? Da mesma forma, na segmentação, se eu quiser que dois processos compartilhem um segmento na memória, basta eu fazer com que os segmentos desses processos apontem para a mesma região de memória, né? Apontem para o mesmo segmento na memória real. Assim, ambos vão estar acessando a mesma região, vai estar havendo um compartilhamento, né? A gente consegue também ainda reduzir a quantidade de informações na memória, né? Já que está acessando a mesma página, está acessando o mesmo segmento, na memória virtual pode até ser regiões diferentes, mas como a memória que conta, que a gente gasta em memória real, se elas estão mapeadas na mesma região de memória, a gente vai ter uma economia de memória, reduzindo a quantidade de informação que vai estar efetivamente carregada, né? Com isso a gente aumenta o desempenho do sistema, evitando cargas necessárias, né? E a gente consegue aumentar a quantidade de usuários compartilhando o mesmo recurso. Uma biblioteca do sistema, por exemplo, que está sendo compartilhada por vários processos e vários usuários diferentes. Todos esses processos desses usuários, eles podem estar apontando para a mesma região de memória, para o mesmo segmento ou para a mesma página, e com isso a gente consegue um compartilhamento maior, uma economia grande de memória. E lembrando que um processo, quando ele é montado, ou melhor, quando um programa ele é compilado e mais tarde ele vai virar um processo, ele é criado em segmentos. Então, a segmentação entende muito bem a divisão do processo, já que as suas várias partes serão carregadas em processos diferentes. Dessa forma, em relação à paginação, é mais simples trabalhar com compartilhamento, compartilhando segmentos, do que esse compartilhamento a nível de páginas, né? Então, o compartilhamento de segmentos ele é mais simples, já que ele acompanha a estrutura do processo, e o processo sabe quais são as suas estruturas que serão compartilhadas com outros processos. Um aspecto importante da memória virtual é o trashing, né? O trashing ele vai dizer respeito muito ao desempenho do sistema. No vídeo anterior, a gente estudou o conceito de conjunto funcional, né? O que venceu o conjunto funcional? O conjunto funcional, o working set, é aquele conjunto de páginas que são bastante utilizadas num determinado momento por um processo. Então, o processo, durante a sua vida, ele tem o conceito que a gente viu, que é o conceito de localidade, que durante a sua execução ele tem a tendência a ficar em determinada região de memória, utilizando determinadas variáveis e permeando determinada faixa de código, um loop, por exemplo, né? Então, esse conjunto funcional diz respeito àquelas páginas que são necessárias estarem carregadas em memória para que o processo possa executar durante um tempo, né? Então, durante uma janela de tempo, as páginas necessárias para a execução de um processo é o que a gente chama de conjunto funcional. E para que possa executar bem, para que possa fluir bem, essas páginas desse processo necessitam estar carregadas em memória, né? Se elas não estiverem carregadas em memória, o que vai acontecer? Vai acontecer a falha de página, lembrando que a falha de página não é um erro, mas uma situação que acontece, onde o processo necessita executar acessar determinada região de memória que está numa página, e essa página não está na memória real, ela está na memória secundária. Então acontece a falha de página e o sistema vai providenciar a carga dessa página da memória secundária para a memória principal. Lembrando que essa carga é uma carga lenta, já que o tempo de acesso ao disco é muito maior que o tempo de acesso à memória RAM. Então o ideal é, se acontecer da quantidade de moldura de páginas alocadas a um processo, né, aquela quantidade de páginas que estão efetivamente carregadas em memória que o processo utilizar, se acontecer dele decrescer um valor inferior ao do conjunto funcional, ou seja, ele tem menos página na memória do que ele necessita para executar, né? O que vai acontecer nesse caso? Ele vai ficar solicitando a todo momento uma carga de uma página que está em disco. Para isso, ele vai ter que tirar da memória uma outra página. Então, para carregar uma página, tira outra. Quando ele precisar da outra, vai ter que voltar e descarregar a última que ele carregou, né? Ou uma outra qualquer. Mas, enfim, ele vai precisar ficar realizando muita troca entre memória e disco, já que não tem espaço suficiente para todas aquelas páginas que o processo necessita. Bom, no mundo ideal, o ideal seria que esse processo tivesse a sua execução suspensa momentaneamente. Ele para um tempo de executar para evitar uma sobrecarga do sistema, forçando muitas trocas de página, né? Nesse caso, o que acontece? Se ele tem a execução suspensa, vai liberar
o espaço ocupado por suas molduras de página. Então ele vai ser descarregado da memória principal. Vai acontecer o famoso swap out, que a gente estudou na técnica de swapping. Agora, se por alguma razão esse processo não for suspenso, né, se o sistema operacional não prevê a suspensão desse processo, né, vai acontecer o quê? Vai começar a ocorrer um número excessivo de falhas de página, né? O que vai acontecer então? O processo vai fazer uma paginação excessiva e vai consumir mais tempo, né, na substituição de páginas do que executando o seu próprio código. A gente diz que está havendo o quê? Thrashing, né? Thrash, em inglês, significa lixo, né? Thrashing seria algo do tipo fazendo lixo, né? Ele passa muito tempo trocando as páginas entre memória principal e memória secundária, e essa troca de páginas é bastante prejudicial ao sistema, vai consumir bastante tempo fazendo com que o sistema fique lento, né? Naqueles computadores onde a gente tem o LED que indica o acesso ao HD, a gente vai ver esse LED acesso direto, com uma quantidade excessiva de acesso ao disco, né? O que está fazendo nesse momento? Está fazendo muita troca entre memória principal e memória secundária. Com isso ele não consegue processar e dá a impressão que a máquina travou, né? Na verdade não é que a máquina travou, é que ela está fazendo tanta troca, mas tanta troca, que o tempo que sobra para ela executar é muito pouco. Então é bastante prejudicial, né? Qual é a solução para resolver esse problema? Botar um processador mais rápido? Não, porque o problema não é de processamento, né? O problema é de falta de memória, por isso que está havendo muita troca. Então, máquinas que ficam lentas, porque o disco fica aceso direto, a solução para aumentar o desempenho delas é mais memória, né? Aumentando a memória, a gente vai aumentar a quantidade de molduras de páginas, ou seja, de páginas reais em memória, para poder fazer o mapeamento da memória virtual, e aí o sistema vai fluir muito bem. Então, esse primeiro parágrafo aqui fala o que a gente acabou de conversar, né? O thrashing pode ser definido como sendo o quê? Excessiva transferência de páginas ou segmentos entre a memória principal e a memória secundária. Então, essa troca excessiva consome muito tempo e vai ficar pesando bastante no sistema, né? Sendo que o thrashing na paginação, ele pode acontecer em dois níveis. Ele pode acontecer no nível do próprio processo, né? Ou então no nível do sistema, né? Vamos ver aí a diferença. No nível do processo, o thrashing vai acontecer quando houver excessiva paginação devido ao quê? A quantidade de falhas de página muito grande, provocado isso pelo processo da execução. Quando que um processo, por si só, apenas o processo vai causar uma grande quantidade de falha de páginas, né? Vai ser ou quando houver um mau dimensionamento do conjunto funcional, ou seja, a quantidade de páginas que o sistema operacional reserva para aquele processo é muito pequena, tá? O que é raro de acontecer, né? Ou quando não houver obediência ao conceito de localidade, né? O conceito de localidade é aquele conceito que a gente tem que o processo ele tem de executar muito próximo a determinado local durante um tempo, né? Então, quando esse processo não atende esse conceito de localidade, ele vai ter tendência a querer fazer muita troca de página de memória, causando o thrashing, né? Lembrando que qualquer que sejam as duas situações ali, isso vai acontecer quando a gente tem uma utilização muito grande da memória e a gente tem pouca memória em uso, né? Se a memória estiver sobrando, o thrashing nunca vai acontecer. Não importa se é nível de sistema ou nível de processo, né? Para o thrashing acontecer tem que ter pouca memória. E aí, tendo pouca memória, pode ser porque está mal dimensionado, até por conta da pouca memória, ou porque o programa, quando foi escrito, ele sai pulando de um lado para o outro toda hora querendo carregar páginas em memória. E a nível de sistema, o que é o thrashing, né? O thrashing a nível de sistema vai ocorrer quando existirem mais processos utilizando a memória do que a memória disponível efetivamente. E aí não vai ter jeito. A gente vai ter mais necessidade do que tem disponível para uso, e isso aí vai fazer com que vá ocorrer o thrashing, né? O sistema tem que tentar administrar a memória de forma que todos os processos sejam atendidos, né? Então, se a gente tem vários processos e a quantidade de processo é muito grande, o que o sistema vai fazer? Ele vai começar a diminuir o tamanho do conjunto funcional, do working set, né? Então, qual é o primeiro passo quando acontece essa situação? Redução do tamanho do conjunto funcional dos processos. A gente vai poder cair no caso anterior, né?
do thrashing ali no nível do processo. A gente vai se reduzir a quantidade de páginas, vai ter pouca página, e o processo vai começar a solicitar toda hora a troca de página de memória, o sistema como um todo vai ficar lento, né? Então isso aí pode o quê? Pode levar ao thrashing no nível do processo. Caso não seja suficiente, né, o sistema pode fazer o quê? Começar o trabalho de swapping, né? Lembrando que qual é a diferença? No swapping, o processo inteiro vai para o disco, não somente suas páginas, né? A vantagem do processo de swapping a nível de processamento é que quando o processo ele é feito swap out, quando ele vai para a memória secundária, ele passa um tempo sem executar. Se ele vai passar um tempo sem executar, aquele espaço ocupado pelo seu conjunto funcional fica liberado para os outros processos do sistema. Então a gente consegue dar uma diminuída nessa paginação excessiva, né? Mas o problema é que, se for levado ao extremo, a gente está começando a utilizar muito mais memória do que é disponível em excesso, né? O próprio swapping vai ficar também muito intenso, o sistema também vai parar como um todo, né? Então, a parte de memória é bastante crítica para o thrashing. Um sistema ele tem que ser corretamente dimensionado para a quantidade de memória, e normalmente quando o sistema está lento é porque está fazendo muito swap, e isso normalmente se dá pela falta de memória. E a nível de segmentação, tá? O thrashing na segmentação também vai acontecer, tanto a nível de processo quanto a nível de sistema. A gente viu que para a segmentação funcionar bem, é interessante que o programa ele seja segmentado, ele seja bastante modularizado, ele tenha bastantes módulos e que cada módulo possa ser carregado num segmento diferente. Agora, se ele tiver uma modularização excessiva, né, pode acontecer o quê? Uma transferência de segmentos excessiva devido à modularização extrema. São módulos muito pequenininhos e a cada momento de execução precisa de módulos diferentes carregados em memória. Então, toda hora carregando novos segmentos em memória, né? Quebrando o quê? Quebrando o conceito de localidade. Então, não seguindo esse conceito de localidade, vai haver muita troca de segmentos em memória, né? A nível de sistema, vai ser a mesma coisa que acontece com a paginação, né? Tem pouca memória para caber todos os sistemas, assim como teria pouca memória para caber todas as páginas. Então, já que tem pouca memória para caber todos os segmentos, vai acabar acontecendo paginação excessiva de todos os processos, né? Da mesma forma, pode-se partir para swap, embora não seja a melhor das soluções. Colocando algum processo para parar temporariamente, a gente pode conseguir dar uma diminuição na quantidade de paginação, né? Seja como for, é sempre um problema de falta de memória. Então, de qualquer forma, se existem mais processos para serem executados do que memória real disponível, qual é a única solução, né? A única solução é expandir a memória principal, que é bastante crítico para a execução em velocidade dos processos. Assim a gente vai fechando aqui o tema gerência de memória, e a partir do próximo vídeo a gente vai estudar a parte de comunicação entre processos. Até lá!